inclusive, e que estava reencarnado no Rio de Janeiro, um espírito chamado Ricardo, em fase de infância na Terra. Ele é evocado do além, enquanto dormia, na colônia nosso lar, nessa cidade espiritual, e através de uma aparelhagem eletrônica, ele aparece na Terra e conversa com os outros espíritos na casa de uma senhora chamada Laura. Para muitos pode ser ficção, mas já era a transcomunicação do além com a Terra. No Brasil, muitas obras falaram disso. E isso tudo ficou um tanto despercebido. Mas uma das passagens espirituais mais fantásticas, a nosso ver, é a que se segue. Está no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Vamos viajar no tempo e ver, na questão 934, os Espíritos fazem a afirmação profética do surgimento da transcomunicação. O que é incrível é que em 1857, quando esse livro foi publicado, não existiam as ondas hertzianas. Allan Kardec morreu e não conhecia o telefone. Porque Alexander Graham Bell apresentou suas primeiras experiências em 1876. Não era sonhado o rádio. O primeiro rádio heterodine veio em 1928. Ninguém supunha um computador, muito menos uma televisão. É até mais grave, em 1857 a ciência não conhecia profundamente os campos eletromagnéticos. Nós não tínhamos noção da matéria radiante. Henrique Hertz não tinha apresentado ao mundo as ondas Hertz. E Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos sobre a perda dos entes queridos. Faça o próximo slide. A perda dos entes que não são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? A resposta dos espíritos. Essa causa de dor atinge o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação, em poderes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, no caso da mediunidade, o grifo de Allan Kardec, enquanto não disponde de outros meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos. Os espíritos previam que eles poderiam mandar a mensagem para a Terra através de aparelhos, porque a mediunidade é extrasensorial. Que os meios mais diretos e mais acessíveis aos nossos sentidos são esses? Se não televisão, rádio, computador, máquina de fax, telefone e secretária eletrônica. Isso é a profecia da transcomunicação na literatura. O próximo. Thomas Edison, quando vivo na Terra, tentou fazer contato com os espíritos através de máquinas. Foi outro precursor. Eu achei esse documento na na Biblioteca Nacional de Washington, D.C. 3 dias de pesquisas. Fui na pista de um leitor do meu livro, que leu alguma coisa em um museu, e o museu registrava que na Biblioteca Nacional tinha informações de que Thomas Edison tinha tentado falar com os espíritos através de máquinas. Dessas alegrias que só a pesquisa nos dá, já no último dia, nas últimas horas, me ocorreu ler o diário de Edison. A intérprete que estava comigo, 2 assistentes, e o intérprete disse: mas seu o diário só tem coisa pessoal. Eu disse: tem coisa pessoal de jeito medíocre. Diário de gênio deve ter coisa genial. E aí, quando eu cheguei no diário, no último capítulo tinha o título: O Mistério da Vida e Minhas Experiências com a Vida Após a Morte. É um tesouro. Encontrei mais de 40 páginas escritas pelo próprio punho de Edison. Essa reportagem ele publicou no Scientific American e também no jornal American Magazine, mais de 4 páginas em cada entrevista. O título aí é: Edison trabalhando para comunicar-se com o outro mundo. Ele usou permanganato de potássio e outros produtos químicos na tentativa de falar com os espíritos do fonógrafo. Envolveu Guilherme Marconi, prêmio Nobel e inventor do rádio. E o outro cientista amigo seu, Nikola Tesla, o autor das bobinas Teslas, que hoje ainda está presente na maioria das indústrias do mundo. O cérebro mais útil das Américas se ocupou com esse tema. Veja como os precursores são incríveis, como sonham além do tempo. Quando uma ideia está assentada na verdade, muitas mentes sintonizam com ela até que ela apareça no mundo. Ela não nasce inopinadamente do nada.
E Thomas Edison morreu sem obra extra, porque a ciência do tempo dele não oferecia suporte. A ciência daquele tempo era eletromecânica. Mais tarde, quando a ciência se tornou eletroeletrônica, quando nós descobrimos os transistores, entramos na microeletrônica, os espíritos conseguiram impressionar as máquinas e os aparelhos. O incrível é que quem tentou não conseguiu, e quem conseguiu não tentou. O próximo. Outra surpresa que só a pesquisa nos dá. Achei no livro de sebo, na Praça Tiradentes do Rio de Janeiro, duas informações precisas. Essa daqui antecede a qualquer coisa que você possa pensar. No Brasil, 1909, antes de Thomas Edison, que é Edison de 20, havia um engenheiro, um homem interessante da área da indústria têxtil, chamado Augusto de Oliveira Cambraia. Industrial, exportador de tecido. Aliás, ele era um inventor, descobriu 16 e registrou 16 patentes na área da indústria têxtil. Foi ele o autor de um tecido muito conhecido no Brasil dos portugueses chamado cambraia. O cambraia de linho. Ele botou o nome dele porque foi ele que descobriu as fibras, que vinha de uma árvore genuinamente brasileira. Augusto de Oliveira Cambraia surpreendeu o mundo da transcomunicação quando eu cheguei no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, procurando esse envelope que foi apresentado às 11 horas e 20 minutos do dia 26 de março de 1909, um pedido de privilégio de registro de patente ao governo brasileiro de um telégrafo focativo para falar com os mortos. Dizendo ele, nesse registro de patente, que ele recebeu informações de engenheiro morto através de um médico do Rio de Janeiro, que lhe orientava como fazer um telégrafo para os espíritos se comunicarem. Como funcionou, ele registrou a patente. Passo próximo. Aqui estamos nós no Rio de Janeiro procurando um arquivo. Dentro do envelope está essa carta do pedido de patente. Ali o editor do meu livro, eu e essa senhora católica, que estava no último dia de trabalho. Achamos uma lata de metal que tivemos que abrir com um cinzeiro de ferro oxidado. Quando eu abri o envelope, que ele dizia que estava pedindo ali o reconhecimento da patente de um equipamento para falar com pessoa que já morreu, a mulher disse assim: Ave Maria, como eu estou toda arrepiada. Eu disse assim: vai ver que o espírito de Cambraia está aqui ajudando a gente a encontrar. Ela disse: não fala o seu nome, eu sou católico. E nós fotografamos, não podia fotografar, e ele bota ali: o telégrafo focativo Cambraia é aplicado à transmissão de correspondência universal pelo ocultismo espiritual do além-túmulo, com a linguagem da época. Aparelho construído por espíritos alucinados do bem, que na época não era alucinados, em língua portuguesa significava iluminado, hoje alucinado é derrubado. Que vieram através de instrumentos aduados por Deus, que são os médiuns. E aí ele descreve, pede a patente. Rio de Janeiro, 26 de março de 1909. Um selo de 26 mil réis carimbava o texto. Duas cópias escritas a punho. O primeiro homem a tentar a transcomunicação do mundo, portanto, não foi Thomas Edison, foi um brasileiro. O autor do primeiro aparelho não foi um americano, foi um brasileiro. Eu falei isso na Europa que se tinha muito, mas Thomas Edison veio depois. O próximo. Outra coisa fantástica foi esse livro. Achei lá na biblioteca do Tiradentes, no sebo. Olha o título do livro: Vozes do Além pelo Telefone. Novo e admirável sistema de comunicação. Os espíritos falando por telefone. Oscar D'Agonel, Rio de Janeiro, 1926. O primeiro livro de transcomunicação pertencia a Frederick Jurgensen, Europa, 1961. Foi vencido. O primeiro livro é de um brasileiro. A primeira transcomunicação por telefone era atribuída a Manfred Börner, na Floresta Negra, na Alemanha, 1984. Foi vencido. Foi no Brasil. As primeiras comunicações aconteceram em 1917. Oscar D'Agonel é um pseudônimo de Carlos Bonfim. Era um escritor espírita do Rio de Janeiro. Funcionário da ferroviária carioca. Era engenheiro. Escrevia sobre assuntos paranormais. E um belo dia ele sai numa sessão